Que a paz seja convosco, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem ao seu coração. E nós vamos falar sobre conhecer o nosso inimigo. E o tema de hoje é perdão. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11: se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vós, pois não ignoramos as suas intenções. Irmãos, a reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também é algo a ser tratado com os nossos irmãos. Reconhecemos que, à semelhança da cruz, também nós temos duas linhas do fluir da reconciliação, que é a linha vertical, que é o homem com Deus, e a linha horizontal, que é entre os homens. Isso significa que o mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Resumindo, irmãos, quem não perdoa não é perdoado. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal, ela determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida ou não. A palavra de Deus ela é clara quanto ao fato de que, se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Foi Jesus Cristo mesmo que afirmou isso no ensino da oração do Pai Nosso, registrado em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Irmãos, Deus tem nos dado perdão gratuitamente. E eu posso dizer, o perdão é dado sem que o merecêssemos. E Deus ele espera que usemos do mesmo espírito misericordioso para com quem nos ofende. Se fluímos com o Pai Celestial no mesmo espírito perdoador, permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus. Contudo, se nos negamos a perdoar, interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida. E nossa reconciliação vertical é comprometida pela ausência da horizontal. Cristo também, ele nos advertiu com clareza sobre isso em uma das suas parábolas, falada num contexto que envolvia o perdão. E eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 18, do verso 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se de forma reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado,
Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Irmãos, o significado dessa ilustração dada pelo Senhor Jesus Cristo é muito forte. Nós temos um rei e dois tipos, de devedores. Se a parábola ilustra o reino de Deus, então o rei figura o próprio Deus. O primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto que a do segundo estava ao seu alcance. Não há como comparar a dívida de cada um de nós. É isso mesmo. Imagine, 10.000 talentos da dívida do primeiro servo era o equivalente a cerca de 200.000 dias de trabalho. Enquanto os 100 denários que o outro servo devia era o equivalente a apenas 100 dias de trabalho. 200.000 dias de trabalho para 100 dias de trabalho é uma diferença gigantesca. E essa diferença ela revela para nós, de forma muito simples, a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com Deus. E que por ser impagável, estávamos destinados à prisão e escravidão eterna. Contudo, sem que fizéssemos por merecer, Deus em sua bondade nos perdoou. Portanto, Ele espera que façamos o mesmo. O cristão que foi perdoado de seus pecados e recusa-se a perdoar um irmão, seu conservo no Evangelho, ele terá o seu perdão revogado. Isso que eu estou dizendo para vocês hoje é muito sério. As ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto das nossas ofensas para com o Pai Celestial, que deixou de levar em conta tudo aquilo que devíamos. E a premissa bíblica é de que se pudéssemos ser perdoados por Ele, então também devemos perdoar a qualquer um que nos ofenda. Eu vim aqui para dizer para você que a falta de perdão é uma prisão. A falta de perdão aprisiona você. A falta de perdão é um grande inimigo da tua alma. Quem não perdoa está preso. Nós lemos esse texto acima, essa parábola, no capítulo 18 de Mateus, no verso 34, diz assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. E a palavra verdugo, ela significa torturador. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. A prática do ministério nos revela que o que Jesus falou e figura nessa parábola é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Porque os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas: angústia, depressão, enfermidade, debilidade física, entre outros. Muita gente tem sofrido com falta de perdão. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que o ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno, esperando que quem te magoou venha a morrer. A falta de perdão produz um dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Por isso eu sempre digo a quem precisa perdoar: já não basta o primeiro sofrimento? Por que acrescentar outro sofrimento, que no caso é a mágoa? Alguns acham que o perdão ele é um benefício para o ofensor. Porém, eu digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o que o perdão produz na vítima, naquele que está ferido. Porque sem perdão não há cura, meu irmão. A doença interior só se complica e a saúde espiritual, emocional, física da pessoa ressentida, ela é seriamente afetada. Em outra proporção das Escrituras, onde o contexto dos versículos anterior é o perdão, nós vemos o Senhor Jesus nos advertindo do mesmo perigo. Mateus 5, 25 e 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz.
o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Eu não sei exatamente como é esta prisão, mas eu sei que Cristo não está brincando quando ele falou dela. A falta de perdão me prende, a falta de perdão te prende, meu irmão. E a falta de perdão pode prender a vida de mais alguém que esteja ligado a nós. Esposa, marido, pais, filhos. É como se fosse um câncer que vai se alastrando por todo o corpo. Isso é um fato comprovado. Eu tenho presenciado muita gente que esteve presa por tantos anos, mas quando essas pessoas decidiram perdoar, imediatamente elas se tornaram livres. Isso também pode acontecer com você, meu irmão. Basta você que está me ouvindo aí agora. Basta você nesse exato momento decidir perdoar. Não importa o que fizeram com você. Não importa a dor que isso causou em você. Não importa quanto sofrimento isso vem causando em você. A dica que eu tenho para você nesse dia de hoje é perdoe. Libere perdão e cure a você mesmo. Um forte abraço. 11 letras em 11 minutos. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço.